Olá, pessoal! Aqui quem tá falando é Ju Freire, do canal Mística Flor. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe seu like no vídeo, comente, os seus comentários são muito importantes para que a gente continue produzindo vídeos de tiragens e para que a gente saiba a sua opinião também, se você gostou do vídeo, se você não gostou, o que você achou, se você quer sugerir alguma coisa, então não deixe de se inscrever. Hoje eu tô passando aqui pra gente aprender um outro método, né? Eu combinei com vocês nos vídeos anteriores que eu ia estar tentando trazer métodos diferentes para que possa melhorar as tiragens de vocês, principalmente para quem está começando. É claro que nos jogos nós não vamos fazer muitas tiragens. Nos jogos nós não vamos utilizar 30 tiragens, mas é interessante a gente saber, porque quanto mais a gente conhece, sempre dentro de um método vai ter um método do qual nós vamos nos identificar mais, né? Que vai trazer mais identificação pra gente. Se você não segue as nossas redes sociais, então não perca mais tempo. Mística_Flow lá no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mística Flor com 2 R's lá no Facebook, tá bom? Então vamos lá. Hoje o método que eu venho trazer é um método que é chamado de pirâmide, tá? Existem várias formas de fazer a pirâmide, cada um vai ter um olhar, cada um vai ter uma visão. Essa é uma das visões que eu acho muito legal da pirâmide, porque ela traz um panorama sobre a pergunta, ela traz um panorama sobre o que o consulente está carregando em relação à pergunta, né? Nós vamos falar um pouquinho das casas daqui a pouco. Então, é um método super bacana, super completo para responder profundamente uma questão. Esse método, inclusive, não é um método que eu ensino no curso de introdução de baralho cigano, tá? Aliás, se você quer aprender a jogar baralho cigano, se você quer aprofundar os seus conhecimentos, ou simplesmente se você quer conhecer a forma como eu trabalho com as cartas, aproveita que esse mês agora de junho estamos iniciando turmas novas, tá? Então é só ir lá no feed da Mística Flor no Instagram ou na página do Facebook para conferir as informações dos cursos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Essa primeira casa aqui é a casa em que nós trabalhamos a situação atual do consulente, tá? Eu ainda não criei uma história, eu ainda não trouxe um contexto para esse consulente. Então, eu ainda não trouxe esse contexto para a vida do consulente. Primeiro eu vou apresentar as casas, depois a gente vai fazer a história, depois a gente vai conversar um pouquinho até fazer a tiragem em si, tá bom? E aí, a carta número 2 é a carta que vai me trazer a situação em que esse consulente se encontra, né? Qual é o estado de espírito dele, que pode ser o estado emocional, o estado mental, em que esse consulente está vibrando. Então, aqui vai falar sobre a situação atual em relação à pergunta. Mas, como que o consulente se sente em relação a essa situação, tá? Então, a casa 2, ela trabalha esse aspecto. A casa 3, ela vem trazer uma luz, né? Ou seja, aquilo que pode esclarecer alguma situação, aquilo que pode clarear o que não se enxerga. Então, essa casa 3, ela vai trazer um panorama mais ou menos do que pode ser feito para resolver e para esclarecer a situação, para determinar a pergunta. Então, aqui vai dar mais ou menos uma solução, né? Uma chave que a gente chama, ok? A casa número 4, por sua vez, é a casa que vai trazer a resposta para a pergunta. Então, essa casa aqui, ela vai me responder sim ou não, né? E não é uma casa que você tenha que ficar trabalhando muitos aspectos. Aqui ela vai só falar sim ou não, responde que sim ou responde que não, tá? Só que ali vai trazer todo um panorama da tua pergunta, né? O jogo inteiro vai trazer esse contexto da tua pergunta. Já essas casas aqui, 5, 6 e 7, vão trazer aspectos que vão definir esse sim ou vão definir esse não, ok? Então, é um método super fácil de aprender, é um método super bacana, mas eu não indico esse método para quem ainda não consegue combinar muitas cartas. É legal para você treinar, mas não é um método que você possa já fazer para outra pessoa sem ter segurança, porque é um método maior, você trabalha com maior número de casas, você trabalha com maior número de cartas. Então, é um método que pode te deixar inseguro. Mas, se você já tiver segurança nos significados das cartas, segurança para jogar, nas combinações, e estiver estudando e quiser aperfeiçoar o seu estudo, esse é um método que eu super indico, é um método super bacana, ok? Então, vamos criar uma situação
hipotética aqui para o nosso consulente, ok? Vou pensar na Gisele, tá bom? Então, Gisele é uma moça que quer saber sobre o relacionamento dela, tá? Vou trazer outra forma de trabalhar esses aspectos de relacionamento, porque a gente está acostumado a ver muitos métodos direcionados ao relacionamento. Eu conheço alguns métodos maravilhosos, inclusive o método do Denis Mapelli de relacionamento é um método que eu uso para quase todos os meus atendimentos de relacionamento, porque é um método muito, muito, muito eficaz, tá? É um método que, assim, ele traz uma certeza, ele traz uma clareza, ele te traz um detalhamento muito bacana. Então, é um método que eu particularmente amo fazer para jogo de relacionamento, inclusive é um dos que eu mais uso. Mas você tem métodos mais simples, em que você vai trabalhar o que o consulente pensa, o que o consulente sente. Você tem N métodos, que é o que tem o templo de Afrodite. Então, assim, tem N métodos que a gente pode trabalhar jogo de relacionamento. Eu tô trazendo uma alternativa aqui dentro dos jogos mais comuns para sim ou não, para perguntas objetivas, para perguntas diretas, porque aí a gente consegue trabalhar e brincar mesmo com as cartas, né? E quando eu falo brincar, não trazendo um significado de brincadeira para as cartas ou de irrelevância, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas um brincar no sentido de explorar todas as possibilidades que as cartas podem trazer para você no seu dia. Então, vamos lá. Falei Gisele, né? Gisele quer saber sobre o relacionamento dela. Então, vamos criar uma história, tá? A Gisele é uma moça que está vivendo um relacionamento e ela quer saber se esse relacionamento vai para frente, ou seja, se o namorado dela vai pedi-la em casamento, né? Se tem intenções mais sérias. Então, quais são as intenções do namorado da Gisele em relação a Gisele, ok? Então, quais são as intenções de Carlos? Vamos chamar o namorado da Gisele de Carlos. Então, quais são as intenções do Carlos em relação a Gisele, tá? Voltando essa pergunta pro relacionamento da Gisele, ok? Então, essa casa número 1, ela vai me trazer a situação atual. Vamos lembrar, a situação atual da pergunta da Gisele é o quê? Se o Carlos tem pretensões mais sérias, né? Se ele tem intenções mais sérias com a Gisele, ok? Então, olha só. A carta da montanha me mostra o quê? Que Carlos está fechado. Então, a situação atual... Aqui, eu já poderia até falar que talvez, né? Não sei o panorama das outras cartas, a gente vai abrir todas. Mas aqui, como já saiu essa carta me trazendo a situação atual, eu já sinto um peso, tá? Eu já sinto que, nesse momento, o Carlos ainda pode estar... esperando mais um tempo, né? Não é um momento que ele esteja querendo se relacionar seriamente com alguém. Então, ele pode ter algumas questões ali em relação a ele para trabalhar, mas não é um momento, tá? Então, a situação atual, né? O que a situação atual vem trazendo pra gente? Que ainda tá fechado, que ainda não tem abertura para um relacionamento sério, ok? Nesse momento, né? Nessa situação de agora, ok? Na casa 2, que é a casa que nós vamos ver como o consulente se sente em relação ao Carlos, né? Ao que o Carlos está trazendo. Olha que bacana, né? Que bacana não para a vida da tadinha da Gisele, mas que bacana para o nosso jogo. Nós saímos com a carta dos trevos, né? Aqui a gente saiu com a carta da montanha, esqueci de falar. Então, aqui nós saímos com a carta dos trevos. Aqui já tá me falando o seguinte, olha... A Gisele talvez esteja muito afobada, pensando em muitas coisas, né? Talvez querendo apressar alguma coisa, querendo botar, enfiar os pés pelas mãos, né? Talvez pressionando o Carlos, por isso dessa resistência do Carlos de ainda não ter mostrado uma abertura para um relacionamento sério, muito por conta da forma como ela vem trazendo isso no estado de espírito dela. Então, ela... tá muito preocupada. Eu não vou nem usar a palavra preocupada aqui, mas eu vou usar a palavra... Ela tá muito cheia de... Deixa eu pensar numa palavra. Subterfúgios, tá? Pensando muito, talvez pressionando o Carlos. A gente ainda não viu isso aqui, mas talvez pressionando o Carlos. Então, o estado de espírito dela nesse momento é um estado de chateação, né? De injúria, que ela quer muito uma coisa, mas ela não sabe se essa coisa vai se realizar, tá?
Em relação à chave para esclarecer a situação, olha o que eu tinha falado agora, né? Ela injuriada, chateada, muito tudo a ver com essa carta aqui que saiu na casa número 3. Lembrem que a casa número 3 é a chave para descrever a situação. Então, qual era a chave para descrever essa situação aqui, no caso? A carta da criança, que vai estar me falando o quê? A Gisele pode estar sendo imatura. Eu não tinha falado ali, apesar de não ter cartas falando, né? Mas eu não tinha falado que a Gisele talvez estivesse pressionando o Carlos para um relacionamento sério e ele ainda não tivesse, nesse momento, com essa abertura. Então, ela está sendo imatura, ela está sendo infantil. A chave, né, para resolver essa situação é ela deixar de maturidade, ela olhar para frente com um olhar de seriedade, com um olhar talvez de racionalidade, porque a imaturidade, a infantilidade, talvez ser mimada ou querer tudo do jeito que ela quer, então pressionando o Carlos para o Carlos de repente dar um passo a mais, né? Dar um passo aí para um relacionamento mais sério, para um casamento, que era a história que nós trouxemos para o nosso vídeo. Então, ela muito mimada, muito infantil, né? Muito imatura, precisando amadurecer as ideias, amadurecer os seus pensamentos e as suas ações, ok? Qual é a resposta em relação à pergunta realizada na casa número 4? Que carta é essa daqui? É a carta da carta, certo? Então, qual é a resposta à pergunta realizada que não me respondeu? Porque a carta é uma carta que precisa de outras cartas para darem um significado para o que ela vem trazer, né? Porque a carta é um sentido de comunicação, de falar, de se expressar, uma comunicação por vezes escrita, uma comunicação por vezes à distância, dependendo da combinação. Então, essa carta aqui, nesse sentido de sim ou não, ela nem tá me respondendo que sim, ela nem tá me respondendo que não. Então, a gente já pode mais ou menos tirar um panorama do jogo dela. Talvez não é o momento do Carlos, mas pode ser que lá no futuro, sim, ele queira alguma coisa, mas ainda não é o momento, muito por conta dessa pressão, talvez, que o Carlos venha sofrendo por conta, né, da Gisele e do comportamento e temperamento da Gisele. Mas aqui ainda nem me responderia que sim, nem me responderia que não, tá? Como eu falei para vocês, olha só, olha isso aqui. As casas 5, 6 e 7 são as casas que vão me falar sobre o descritor dessa carta aqui, desse sim ou não, ou desse talvez, né? Então, o que está me descrevendo aqui? Aqui a gente tem a própria carta da consulente, a carta da mulher, né, da dama, a carta dos pássaros e a carta da chave. Então, o que essa carta está falando? Que a partir do momento que a Gisele passar a ter, e aí eu vou usar um termo que talvez muita gente possa discordar, mas é um termo que eu vejo muito nessa carta. Talvez quando a Gisele mudar o comportamento dela para entender, para acolher que o Carlos talvez não queira nesse momento se sentir preso, não queira se sentir dominado, não queira se sentir, né, sem o voar, sem a liberdade dele. Então, o que atrapalha, talvez, os pedidos aqui, né? O que atrapalha um relacionamento mais sério, um pedido de casamento, alguma coisa nesse sentido, é o fato da Gisele, não compreender que o Carlos precisa do espaço dele. Que ele, a carta da montanha é uma carta que traz uma introspecção, que traz um isolamento. Então, o Carlos, ele quer ter o espaço dele, ele precisa ter a liberdade dele preservada. Afinal, quem ama não quer prender, não aprisiona, não faz chantagem emocional, olha aqui. Então, não faz a chantagem emocional. Então, enquanto ela tiver esse comportamento, e aí essa carta aqui também pode estar afirmando aquilo que a gente já viu, né? Então, enquanto ela não amadurecer, enquanto ela não compreender que ele não gosta de se sentir preso e não é por meio de chantagens emocionais que ela vai fisgar o Carlos, ela tem tudo para conseguir o que ela quer. Aqui também nem me diz que sim, nem me diz que não, mas diz que ela tem potencial para conseguir o que ela quer. Só que ela precisa aprender a lidar com a liberdade dele, com a cumplicidade, com entender o outro, né? Que ninguém é de ninguém.
principalmente no relacionamento, quando a gente caminha para um relacionamento sério, nós precisamos ter a clareza de que relacionamento é para ser é para ter companheirismo, é para ter cumplicidade, né? Não é para um querer dominar o outro, para um querer mandar no outro. Já começa um relacionamento em que ela tá fazendo uma pressão para casar. Será que ele realmente quer casar com ela? Será que ele realmente está decidido a casar com ela? Porque aqui, né, tudo indica que não nesse momento. Lá no futuro, pode ser que sim, né? Porque aqui sai um talvez. Sim. Mas vai depender do comportamento dela em relação ao Carlos, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse método. Esse método é bem simples de fazer. Eu não vejo muita dificuldade, exceto aquelas dificuldades que eu falei, principalmente para quem está começando. Eu acredito que seja um pouco mais difícil para combinar as cartas, para fazer as nuances, porque, claro, nós vamos analisando casa por casa, mas chega um momento do jogo que o jogo salta aos nossos olhos e a gente faz uma leitura completa, né? Esse é o sentido de fazer um jogo, é que o jogo ele saia completo, que ele tenha relação, que ele tenha liga. Eu falo da química entre as cartas, né? Então, para que essas cartas tenham essa liga, tenham essa química, tá? Mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário nesse vídeo, é muito importante saber a opinião de vocês, saber se vocês estão gostando dos vídeos, se vocês estão gostando das tiragens, o que vocês querem ver aqui no canal, para vocês darem sugestões também, tá bom? E não deixem de seguir Mística Flor, lá no Instagram, Mística_Flor, e lá no Facebook, Mística Flor. E é claro, né, pessoal, se inscrever aqui nesse canal, por favor, e compartilhar com os amigos de vocês, que vocês vão estar ajudando bastante aqui a Juju, tá bom? Beijos e até a próxima!